Olá, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos mais no meu canal Saia do Portunhol, um canal que é dedicado, destinado para todas aquelas pessoas que por alguma coisa estão estudando, já falam espanhol e estão com alguma dúvida de se seu espanhol está certo ou não está certo, né? Este é o canal certo para você que está com aquelas dúvidas eternas, né? Eu escutei tal coisa em tal lugar, não sei se estou falando certo. Seja bem-vindo, tá, gente? Um vídeo mais aclarando algumas coisas que causam muita dúvida, né? De fonética, principalmente. Gente, como já sabem, né? Primeiro vou entrar no momento de político interesseiro, né? Dá um like aí para mim, compartilha o vídeo, né, gente? Comenta lá embaixo, já sabem que o engajamento do canal é muito importante para quem faz esse tipo de trabalho de material, tá? Eu faço isto principalmente porque me sinto em dívida com o YouTube, né? Me salvou já de cada coisa nesta vida, você não tem uma ideia, né? Mas assiste ali e compartilha, tá, gente? Comenta, sabem todas essas coisas. Coloca aí o sininho para te avisar quando tem vídeo novo. Tá bom, gente? Bom, vamos entrar em nossa matéria de hoje, né? Nossa dúvida, uma coisa que causa muito problema para as pessoas é a pronúncia de estes dois fonemas, né? Destes dois sons muito diferentes. Quem são, como se chamam, onde vivem, que comem, né, gente? Então, vamos começar primeiro explicando EJE. O que é esse LL do espanhol? Como se usa? O que é? Tudo bem. EJE, né? Hoje em dia ele é um dígrafo. Faz um tempo atrás ele já foi uma letra, fazia parte do alfabeto, né? Com outra letra também que se chama Che do espanhol, né? Mas ela já fez parte do alfabeto em espanhol. Em 2010 teve uma reforma e ela saiu, parou de ser uma letra para convertir-se em quê? Em algo que, tanto na língua espanhola como na língua portuguesa, a gente chama de dígrafo. Isso que significa? A união de duas letras, né, que tem um som, que imitam um som. Né? Em português temos N e H, temos G e R, né? E em espanhol temos esta, principalmente, que é a que causa mais problemas para vocês, certo? Então ele é um dígrafo, ok? E temos a chamada Y. Em alguns países ela é chamada também de EJE, tá? Então essa é uma letra efetivamente do abecedário, de aquelas que já vêm no final, né? Vem Y, Z e X, Y, né? Vem todas essas ao final, tá? Ela efetivamente é uma letra, tem um som, certo? Confunde muito, né? A sonoridade dela, certo, gente? Primeiro, eu queria te pedir que você, no meu canal, você procurara um vídeo que tem sobre diferenças dos espanhóis no mundo, tá? Algumas dessas diferenças de como se pronuncia, porque este vídeo eu vou falar bastante sobre isso. Assiste esse vídeo, tá? Depois volta aqui rapidinho que você vai saber exatamente do que eu estou falando, certo? Então vamos começar primeiro com o dígrafo EJE. O que é esse EJE ou qual é a pronunciação dele? Vamos, né, primeiro abordar, né, e eu a relembrar que realmente tem que ver em que lugar do mundo tu está, né? Então, vamos ver que no espanhol ibérico, relembrando aqui que é o espanhol que se fala dentro da Espanha, o som de este dígrafo vai ser, aqui eu vou pôr a fonética, algo similar em português como ya, ok? O ya, certo? Então temos palavras como, que se vão a pronunciar como beleza, valle, lluvia, ella, certo? Amarillo, a gente fala assim no espanhol ibérico, ok? No espanhol latino, que no caso é o meu,
porque eu sou mexicana, relembrando, né, que esse espanhol latino se fala principalmente em América do Norte e alguns países da América Central, tá? Então, o que caracteriza esse dígrafo dentro desse espanhol é o seguinte: a pronúncia dele vai ser algo como belleza, ou seja, já, tá? Em português esse já é vibrante, assim, já. Em espanhol não, ele é seco, já, certo? Então decimos belleza, valle, lluvia, ella, amarillo, certo, gente? Então tem essa diferença aí com espanhol ibérico, certo? E temos o espanhol chamado rio platense. O que vai acontecer com esse espanhol rioplatense? Qual seria a pronúncia? Ele vai ser algo muito similar em português com esta sílaba, que seria chá. Esse tipo de fenômeno, né, linguístico chama-se reilado e é muito característico dos países que falam rioplatense, que são os países de aqui de América do Sul, né? Um exemplo é Argentina, Chile, né? Você fala bastante assim. Ou seja, como quedaria nas seguintes palavras: belleza, bache, lluvia, ella, amarillo, certo? Então, é a característica desse dígrafo. Depende de onde você está, ele vai ter essa pronúncia. Tá bom, gente? Qual seria o ponto, vamos a dizer, clave para não falar portunhol com ele? Tu puedes pronunciar qualquer destas três aqui que eu coloquei. As três estão corretas, não tem problema. O que você não tem que fazer é confundir ele com L. Ou ler ele como se fosse um AL. Não pode. Isso aí é portunhol. A que eu me estou referindo? Por exemplo, a palavra beleza, a pessoa termina lendo beleza. E não, gente, não tem um doble L, então vai ter um som que você decidir aí. Temos a palavra valle, a pessoa continua falando vale, né? Lluvia, a pessoa continua pronunciando lluvia, né? Ela, amarillo. Não, gente. Belleza, valle, lluvia, ella, amarillo, né? No caso de mim, espanhol, certo? Você vai ver, assiste esse vídeo e veja exatamente o que você está aprendendo, né? Que o professor está passando aí para ti, que exatamente que tipo de espanhol você está realmente adquirindo, e você amolda ao que eu te estou falando, esse dígrafo EG, ok? Agora vamos com a Y, né? Que no caso, efetivamente, é uma letra, certo? O primeiro que eu tenho que te explicar é que quando ela é uma conjunção, isso significa ela aparece no meio de duas palavras, efetivamente o som dela é I. Então, dizes gato e perro, Pedro e Pablo. Ok, gente? Então, vai ter esse som de I, certo? Agora, quando essa Y aparece em palavras, comumente ela no final, não vem depois dela alguma vogal, então também tem som de I. Então, tu vai falar rei, soy, lei, boi, tem som de I, certo? Quando ela vai mudar efetivamente quando ela tem uma vogal na frente dela, sim? A que eu me estou referindo. Por exemplo, aí já vai ter o som também vai depender da região, né? Mas aqui falando da região de espanhol latino e o espanhol ibérico, vai ter o som de já, né? Então, por exemplo, eu falo yo, já, payaso,
ayer, playa, ajuda, certo? E quando estamos falando do espanhol rioplatense, ela também vai ser um som reilado. Isso que significa que você vai falar na Argentina yo, chá, pachaço, ayer, playa, né? Então vai ter exceção de xi, certo? Como eu estou colocando aqui para vocês, certo? Qual seria o ponto do portunhol nestes casos, né? Ou neste caso desta letra. Desta letra é quando a pessoa tem ela mais a vogal e ela continua pronunciando-la como se fosse um i, né? Ou uma i, como decimos em espanhol, ¿sí, gente? Então, por exemplo, em vez de dizer yo, a pessoa termina dizendo yo. Não é eu, gente. Yo, certo? Temos que a pessoa dice ya e é ya. Payaso, payaso. Ayer, que é a mais comum, né? A galera é a que mais comumente comete esse erro, que fala ayer, e ayer não é. Para você que não sabe, ayer é ontem, né? Então não é ayer, é ayer, ayer, certo? E temos também, é mais comum que a pessoa termina pronunciando playa, e não é playa, é playa, né? Ou placha, se você quer, ou ayer, como os argentinos queridos falam, né, gente? Gente, espero ter ajudado você. Não caia mais no portunhol de estar pronunciando essas duas, um dígrafo e essa letra muito errado, né? Espero ter te ajudado, né? Obrigada por comentar. Continue comentando. Se estás com uma dúvida, qualquer coisa, manda aí um comentário que eu vou ter muito prazer, muita alegria em contestar, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu fico por aqui. Eu espero voltar logo, né? Um beijo no coração de todo mundo. Deus los bendiga. Um beijo. Mua!